Saudações rubro-negras, estamos de volta após mais uma vitória do Mengão sobre o Vasco da Gama. Isso que é freguesia, né, minha gente? Nos últimos 30 jogos, 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 2 derrotas do Vasco. Nem os vascaínos comparecem mais ao Maracanã, porque já sabem que vai vir mais uma derrota perante o Mengão. Os vascaínos estão tomando choque de realidade, né? Porque o que a gente tem visto na internet, seja qualquer rede social que você for, Instagram, X, YouTube, os vascaínos estão revoltados porque o Flamengo, dos últimos anos, cresceu devido ao investimento em infraestrutura, saneamento de dívidas, contratação de grandes jogadores, conquistas de títulos. O Flamengo está sempre ganhando título um atrás do outro. E o Vasco parou no tempo e no espaço, né? O Vasco ainda naquela mentalidade que anos 80, que vai só pelo nome, né? O Vasco caiu muito nos últimos 15 anos, né? Para quem viveu anos 80 até início dos 90, é uma rivalidade muito grande Flamengo e Vasco, muito. Até rivais colocaram o Flamengo e Vasco como o maior clássico do Rio de Janeiro. E porque era um jogo muito parelho, muito disputado. E o que a gente vê hoje é freguesia. O Vasco já não ameaça o Flamengo de jeito nenhum, né? Ocasionalmente ganhava um jogo ou outro aqui no Brasileiro, no Carioca, um jogo que não valia muita coisa, né? Porque virou freguês em decisões. Há mais de 30 anos que o Vasco não ganha decisão em cima do Flamengo, e também agora não ganha nem jogos do Campeonato Carioca. Então o Flamengo virou realmente, de fato, o pai do Vasco, né? Todo confronto entre Flamengo e Vasco é muito difícil um resultado que não seja a vitória do Flamengo, pelo investimento que o Flamengo fez em infraestrutura, saneamento de dívidas, grandes jogadores, né? Tem um técnico muito bom, que é o Felipe Luiz. Então o Flamengo e Vasco de ontem foi um ponto que realmente despertou os vascaínos, né? Que o primeiro tempo o Vasco foi massacrado, mal conseguia passar do meio de campo. Porém, o Flamengo não conseguia reverter a superioridade em gols, muito pela falta de um matador, de um jogador que pudesse substituir Pedro à altura. Mas no segundo tempo o Vasco já foi para cima, tentou surpreender o Flamengo, conseguiu um certo domínio até os 15 minutos, quando Felipe Luiz mexeu no time. Entraram Léo Ortiz, entrou... tá me fugindo agora o nome, Alan, e outro não recordo. Mas o Flamengo, com as mudanças, conseguiu retomar o domínio do jogo. O Vasco voltou a ficar acuado e o segundo gol do Flamengo foi questão de tempo. Tivéssemos um jogador goleador, no mínimo 4-0. Seria o placar mais justo. O Flamengo teve um gol anulado, né? O VAR apontou um impedimento de Varela na origem do lance. Mas tudo bem, tá? A torcida do Flamengo não está preocupada com o Vasco, quer comemorar a vitória, mais uma em clássico. Em 3 clássicos disputados no Carioca, de 9 pontos conquistou 7, empatou com o Fluminense, ganhou do Botafogo e agora do Vasco. É o líder do campeonato, praticamente garantido na fase semifinal, e agora espera por quem serão seus adversários. E esse campeonato tá tão surpreendente, até pelo certo desprezo que houve no início, né? Como já falei aqui antes, esse campeonato é visto mais como uma pré-temporada pelos grandes clubes, que o Fluminense, o Botafogo e o próprio Vasco correm o risco de estarem juntos na Taça Rio, e o Flamengo disputar o título com clubes em menor expressão, clubes não tão tradicionais do futebol carioca. Então vamos aguardar como vai se desenrolar a rodada de hoje, domingo, e o do correr da semana, para ver a definição dos clubes que estarão na semifinal e na Taça Rio. Mas é um bom início de campeonato para o Flamengo, né? E vamos ver que durante a temporada, quando chegar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, com que time iremos jogar? Porque agora é a época de testes, né? O Felipe Luiz está rodando o time para preservar os jogadores de lesões. Mesmo assim, tem um problema com algumas lesões, né?
como o Alexandro, o Ayrton Lucas e outros jogadores, como o Juninho também. Eu acredito que o Felipe Luiz já está na cabeça dele mais ou menos com o time montado. Já disse que vai montar o time em função de Pedro quando ele voltar. Então podemos esperar um time muito forte para o restante da temporada. Um time que se conhece em campo, um time que tem um padrão tático de jogos, cada jogador sabe qual é a sua função. Então isso vai ser muito bom para o decorrer da temporada, porque caso haja necessidade de rodar o time, ou substituir por lesão, por expulsão, cartão, né? Então os jogadores já vão entrar em campo para suprir a ausência do colega, já sabendo que funções desempenhar, como atuar, tudo direitinho. Então podemos esperar uma boa temporada do Flamengo para esse ano. Vamos ver como é que será o Brasileiro, o Libertadores, Copa do Brasil. E quiçá fazer uma boa campanha no Super Mundial de Clubes da FIFA, né? Que é o campeonato mais aguardado desse ano, sem dúvida alguma. Então vamos aguardar o desenrolar do Carioca e aguardar o início das próximas competições. E que venha mais vitórias do Flamengo e mais títulos. Saudações rubro-negras.